Bom dia, vereador. Bom Seja dia, bem-vindo Jorge. aqui na Itaberá em 2024. Ótimo ano para o senhor. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que nos ouvem. É sempre um prazer poder estar aqui, falando um pouco do nosso trabalho e também atendendo os pedidos da nossa comunidade. Ano que começou muito agitado com essa questão da falta de água aqui em Blumenau, né, vereador? O senhor tem sido muito procurado? Muito. Diariamente. E todas as procuras, eu sempre deixo isso bem claro, com razão. É inadmissível o cidadão não ter o mínimo dentro da sua casa, que é a energia elétrica, que é a água. É inadmissível, nós não podemos admitir que isso aconteça. E para isso estamos trabalhando para tentar resolver, né? As formas que vão ser utilizadas ainda estão um pouco difíceis de nós chegarmos a alguma condição, mas a principal função nossa é estar cobrando do executivo, que vem se debruçando em cima desse assunto. Mas o fato é investir, 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 cada vez mais. Nós somos responsáveis, enquanto entes políticos, pelo bem-estar da nossa comunidade. E se a nossa comunidade não está satisfeita, não é culpa deles, é culpa nossa. Então nós temos que assumir essa culpa e temos que resolver. Vereador, chegou na Câmara de Vereadores uma proposta do vereador Tuca e do vereador Gilson para se alterar lá a questão da tarifa de água, né? Para que se tenha impacto também na tarifa de água. Ou seja, o cidadão não recebe água em casa, ele teria que ter desconto na tarifa mínima de água, né? No consumo já é feito automaticamente, mas tem a tal da tarifa mínima. O senhor acha que isso poderia ser um alento para quem não recebe água em casa? O cidadão não quer deixar de pagar. O cidadão quer receber aquilo que é de direito. Se for um projeto, num primeiro momento, ele não vai passar. Porque o vereador, ele não pode fazer gestão financeira ou do orçamento do executivo. Eu lembro que já teve uma proposta semelhante, foi barrada em 2017. Às vezes acaba, se não tiver, eu não li, eu aqui não posso, né? Mas enquanto projeto, enquanto ela vai deixar de ser uma proposta somente populista, ela não vai conseguir ter viabilidade. Um anteprojeto, sim. Mas eu não estou aqui nem criticando, nem mencionando, só falando o que é das obrigações do vereador. Obviamente que se tiver a possibilidade, dentro do texto que eu não li, de se enquadrar, se a Procuradoria da Câmara conseguir aprovar isso aí, ótimo. Se tivesse entendimento, dentro de uma legalidade, ótima. Eu também entrei, mas eu fiz um anteprojeto, que é o que é preconizado por lei, né? E não é um desconto. É pagar a taxa mínima. Não é um desconto, vou dar um desconto porque esse dia não veio água. Não, é pagar a taxa mínima. Mas não é isso que a nossa sociedade quer. Todo mundo aqui é pagador de imposto, quer pagar suas contas, mas quer o mínimo. Nós temos que trabalhar na solução de resolver o problema e não amenizar com medidas como um desconto, coisa parecida. A dona de casa, o trabalhador não quer saber de chegar em casa, faltou água hoje, esse mês eu vou ganhar R$10 de desconto. Ele não quer saber disso. Ele paga a água dele, mas ele quer ter água na torneira. Que é o produto, né? Que é o produto em casa e com qualidade, né? Vereador, não tem como a gente não tocar em outro assunto em um ano eleitoral que vem um problema desse que mexe muito com toda a campanha eleitoral que vai ter em Blumenau, que é essa questão do abastecimento de água. Qual é a solução, vereador, hein? O que a gente tem que discutir? Esse assunto tem que estar em pauta na campanha eleitoral, que é o assunto SAMAI, devido a tudo que vem acontecendo envolvendo a autarquia, né? Tem alguma solução para isso? O senhor enxerga alguma possibilidade de avanço com essa autarquia? Melhora no serviço, né? E melhora, inclusive, na gestão da autarquia? Então, esse não é um problema que surgiu agora, né? Isso já são heranças de governos passados que agora colapsou, né? Chegou no seu limite. E, obviamente, que nós que estamos agora à frente, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, temos a responsabilidade de resolver, né? Estão sendo feitas todas as medidas para que isso aconteça. Só que é uma questão que não vai se resolver da noite por dia, né? Não vai dar para simplesmente chegar e resolver agora. Nós precisamos concentrar todos os nossos esforços, tanto o Executivo quanto o Legislativo, quanto a equipe técnica, para resolver esse problema, né? E quando se fala de um ano eleitoral, nós não podemos também só parar
e pensar nesse problema. Nós temos uma série de situações na cidade de Blumenau que precisam ser colocadas em pauta. Volto a dizer, mesmo com o esforço do executivo que vem fazendo em todos os segmentos, tanto na mobilidade urbana, quanto na condição da saúde, da educação, os investimentos que estão sendo feitos, mas a cidade não para. A nossa vida é contínua, né? Nós precisamos estar aqui preparados para enfrentamento, né? E eu ainda não consegui ter essa conversa com o prefeito, somente por reuniões rápidas, mas a gente vai junto, a Câmara vai estar junto e vai cobrar diuturnamente que sejam feitos esses investimentos que já estão tendo previsões de ser feitos, que seja feita essa melhor qualidade. Eu, dentro da minha ignorância, eu não consigo entender uma tal de turbidez. Mas existe, eu sei que existe. E há muito tempo, né? Eu sei que existe, eu sei que é uma condição. Vamos trabalhar com uma situação para melhorar, vamos tentar achar uma outra solução. Né? Então, assim, não é culpa do prefeito, não é culpa de quem está. Nós temos a responsabilidade de resolver um problema que já foi herdado há muitos anos, que foi deixado para trás de se fazer investimento. Já se foi feito muito investimento agora, mas foi muito pouco. Por quê? Porque se está vendo o que está acontecendo em áreas baixas, em áreas reta, não é morro, está faltando água. Inadmissível. Nós temos que resolver. É verdade, né? Se o senhor não consegue entender a turbidez, quem derá piche na canalização, né? Vai explicar uma situação dessa, fica difícil de entender. Não tem, é inexplicável. E vereador, quando chega uma situação dessa, em que o serviço público não atende à necessidade do cidadão, a primeira coisa que se pensa é privatização. Esse pode ser o caminho? É uma discussão que deve se ter? Todas as discussões são válidas, mas eu entendo que enquanto estiver no poder do governo, se tem domínio tanto administrativo quanto político, que é a gestão de um país, de um estado, de uma cidade. Quando se passa para a privatização, se perde muito a cobrança, se perde muito a condição de ter próximo e fazer as mudanças que acham-se necessárias. A partir do momento de uma privatização, por exemplo, o político, aquele gestor que está no comando do município ou da Câmara, ele não vai ter aí a condição de estar lá e batendo na mesa querendo a solução de imediato. Vai ser conforme a vontade daquela empresa, daquele consórcio que ganhou aquilo lá. E isso, para mim, me incomoda um pouco. Né? Eu tenho aquele ditado que eu carrego a minha vida toda, né, dentro do próprio quartel: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Eu trabalho dessa forma. A pessoa tem que fazer aquilo que a nossa sociedade espera. E eu não posso, às vezes, estar entregando um produto de extrema necessidade básica para qualquer, não, aqui quando eu falo qualquer, uma entidade ou qualquer empresa que venha ganhar, e aí ficar a critério deles as decisões. Isso não pode acontecer. Mas se forma um contrato, se tem todo... Mas, infelizmente, nem sempre é cumprido. Nós temos aí várias situações, vários exemplos que já aconteceram Brasil afora, que não deu certo, e que depois que fez, não volta mais atrás. Né? Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Então, para o senhor, a privatização do SAMAI não é solução para o problema. Mas há como a gente tentar uma solução nesse sentido, com o SAMAI sendo público? Tem várias soluções. Tem várias soluções. Uma fiscalização maior da nossa parte, na parte também do executivo, uma cobrança maior em metas, uma cobrança maior em investimento, uma cobrança maior no atendimento. Eu fico chateado quando eu escuto um consumidor me dizer o seguinte: eu liguei para lá e disseram que não tem problema nenhum e que não é para mais ligar. Ou eu estou tentando ligar amanhã toda e ninguém me atendeu. Se tem um 0800, se tem um canal de ligação, tem que atender. Cadê esse funcionário? Cadê esse pessoal? Nós temos que dar o retorno. Nós somos pessoas que somos responsáveis pelo bem-estar da sociedade blumenauense. Nós temos que estar à disposição. Se não quer, sai. Deixa alguém que queira fazer isso. Eu não admito, e eu aqui não estou generalizando, eu não admito um ente político, porque a partir do momento que você é um funcionário público, você está bem dentro da linha política, deixa de atender um pai de família, deixa de atender um cidadão, deixa de dar o retorno. Eu não admito. Independente de qualquer questão. Está faltando um, coloca outro no lugar. Porque quem está lá na ponta está precisando. Ninguém está ligando para contar uma piada, ninguém está ligando para brincar. Estão ligando por necessidade. E se o próximo tem necessidade, eu sou responsável em resolver. Então, são questões que o Executivo vem tomando as suas providências. Eu sou um pouco mais imediatista.
Eu trabalho com mais imediatismo. Às vezes a legalidade não permite que isso aconteça, né? E eu entendo também, mas para mim a coisa tem que acontecer de ontem para hoje. Eu entendo a posição do prefeito, a posição dos técnicos, que tudo tem que ter um estudo, tudo tem que ter... Eu entendo perfeitamente. Eu é que tenho esse meu jeito de fazer essas coisas acontecer. Muitas vezes acabo atropelando, muitas vezes acabo fazendo situações que não são dentro de uma regulamentação. Mas é porque eu entendo da agilidade e da necessidade. Assim como também eles entendem. Mas cada um tem uma sua visão. Respeito, e eu acho que até muitas vezes é mais sensata sentar na mesa, estudar, do que tomar uma decisão precipitada. Mas eu sou dessa forma. Às vezes, poucas foram as vezes que as minhas decisões precipitadas tiveram um retorno contrário. Mas tem que ter cuidado. Vamos lá, vamos falar dos desafios da Câmara de Vereadores nesse ano, que é um ano eleitoral e por isso a Câmara tem um rito, acho que até diferenciado a partir da metade do ano, né, vereador? Sim. Não vai deixar de fazer o seu trabalho, até porque cabe a nós a responsabilidade da fiscalização e da criação de projetos e do trabalho do Legislativo num todo. Porém, obviamente, é natural que se tenha a condição também de pensar na política do município, até porque nós, como já mencionei por várias vezes aqui, somos responsáveis aí até 31 de dezembro de 2024 pelo bem-estar e pela condição de se morar na cidade de Blumenau, dando garantia de saúde, educação, mobilidade. Então nós temos que exercer o nosso trabalho. O trabalho político ele vem paralelo a isso, porque também é uma coisa natural. Aqueles que vão para a reeleição, aqueles que não irão mais, aqueles que tentam pleitear um cargo acima, todos eles têm esse direito assistido por lei, assistido pela Constituição. Obviamente que cada um faz de seu mandato como achar melhor, né? Os compromissos assumidos, as questões que têm que ser feitas dentro da Câmara de Vereadores, nada irá mudar. A rotina da Câmara vai continuar igual. Se em determinado momento precisar fazer qualquer coisa que não seja da Câmara de Vereadores, a responsabilidade é individual de cada parlamentar. Cada um é dono do seu mandato, cada um faz aquilo que acha que é importante e a sociedade é que vai analisar lá na frente, na hora da eleição. Mas a Câmara vai estar trabalhando normalmente. Os funcionários lá, os colaboradores, todos eles envolvidos dentro daquilo que é necessário para que a nossa cidade ande bem. Presidente, o sonho da sede própria, hein, pode sair do papel esse ano? Ele já saiu do papel, na verdade, né? A partir do momento que já foi adquirido o terreno, a partir do momento que já foi feito o projeto, o que deu uma certa travada foi a questão da modalidade a ser utilizada, né? O compromisso de fazer a gestão do dinheiro público ser a mais transparente possível e a maior economicidade. Isso ainda implicou um pouco e parou um pouco o processo. Mas o processo deve caminhar tranquilamente. Agora, né, daqui para frente, existe uma expectativa muito boa de se dar início nessa obra esse ano ainda. Porém, como eu já falei para você, com devido respeito pelo dinheiro público, pela transparência, pela moralidade, nós vamos aguardar todos os técnicos aí. Nós se precavemos de todos os lados, conversamos com vários técnicos, tanto jurídico, administrativo, para poder ter aí a maior transparência. Lembrando que a Câmara de Vereadores foi classificada como uma das câmaras mais transparentes de Santa Catarina, né? Isso fruto do trabalho da nossa gestão juntamente com os colaboradores. Ganhamos o título de diamante de 490, nós ficamos em sétimo. E ficamos em sétimo por falta de interpretação, porque nós tínhamos total condição de ser o primeiro colocado. Isso demonstra também o nosso trabalho que o cidadão pode estar acompanhando diariamente nas nossas páginas na rede social e também nas rádios e meios de comunicação. Dia 1º de fevereiro começam as sessões ordinárias na Câmara de Vereadores de Blumenau. E as sessões itinerantes, já tem um planejamento para as sessões esse ano? O que altera sendo um ano eleitoral? Só altera realmente o calendário eleitoral porque ela pode configurar, em determinado momento, o entendimento da legalidade, da lei, que pode se trabalhar com uma campanha antecipada. Então nós vamos trabalhar num período, a princípio, de março a maio, e nós vamos reduzir o número de reuniões por conta disso. Iremos fazer 4 regiões aí colocando nos pontos cardeais da cidade, norte, sul, leste e oeste, né? E aí a gente vai fazer um grande aglomerado e para que isso aconteça dessa forma. Não temos o calendário ainda, até porque nós
temos que fazer uma conversa com os parlamentares, fazer o sorteio das regiões, né? Tudo muito às claras, e aí daremos início. A princípio não tem uma data específica e nem local ainda, por conta que não começou o ano legislativo. A partir do momento que começar, já iremos fazer. Mas vão ser realizadas pelo menos entre março e maio. Exatamente. Tá certo. Vereador, vamos falar um pouco sobre eleições e o Partido Progressista, que o senhor preside aqui, o diretório municipal, né? Qual é o planejamento do partido para as eleições? Desde a última conversa que a gente teve no ano passado até agora, quais são as evoluções? O planejamento principal do progressista é fazer o melhor para a cidade de Blumenau. Esse é o planejamento principal. Colocar nomes, ter quadros que são comprometidos com a cidade, que tenham condições de desenvolver um trabalho para o blumenauense, para a cidade de Blumenau, nas mais variadas condições, tanto da mobilidade, tanto da condição do turismo, da educação. Os candidatos a vereador, e se tiver na majoritária do progressista, passarão por um crivo de conhecimento. Não vão entrar lá somente por entrar, ou porque faz parte de uma patota, ou porque defende uma bandeira. Ele vai lá para poder sentar pelo menos numa mesa e saber discutir sobre a mobilidade urbana, sobre discutir educação, discutir as necessidades que tem na cidade de Blumenau. Nós estamos fazendo um apanhado disso para poder apresentar para os nossos candidatos para que eles possam trabalhar em cima disso. Essa é a necessidade principal que o progressista vê. A condição do quadro de uma majoritária não está descartada, né? O progressista tem nos seus quadros de filiados médicos, engenheiros, professores, advogados, né? De todos os segmentos nós temos participantes diretos e indiretos dentro do partido. E com o passar do tempo a gente vai conversando, vai analisando as classificações individuais de cada um que possam aí prestar um apoio para a cidade, emprestar o seu nome em defesa da cidade de Blumenau. Eu sempre comento que nada é novidade, né? Nós não podemos tratar a política como um assunto que vamos trocar tudo, vamos botar um novo. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos que ter conhecimento do que nós vamos fazer. Não dá para chegar e botar uma pessoa... Aconteceu isso aqui no estado de Santa Catarina. Colocamos quem não sabia. Não é que não sabia. Uma excelente pessoa. Mas ele saiu de um segmento e caiu de paraquedas em outro sem saber o que estava fazendo. Não dá. São vidas de pessoas que estão em jogo. E não dá para simplesmente levantar uma bandeira e dizer eu vou defender isso e ser candidato. E cair na graça. Não. Ser candidato, ser um político, é saber e ter conhecimento. E, acima de tudo, responsabilidade pelo próximo. Porque você não está ali para defender seus interesses pessoais. Você está ali para defender o interesse da sociedade. E isso o progressista vem pregando diariamente. Eu venho conversando com as nossas pessoas, com os nossos quadros, para que eles tenham esse entendimento. Não vá para lá para desenvolver o seu projeto. Você vai desenvolver o projeto que a cidade quer. Por isso que, a partir do momento que você é eleito, não é esquerda, não é direita, não é centro. É cidade, é pessoas. Então, muitas vezes as pessoas até... Almir, tu votou ali porque eu votei com convicção de saber que vou fazer o melhor pelas pessoas. Isso é o que me move e é isso que eu prego dentro do Progressistas e é isso que os nossos quadros estão tendo. O que pode atrair o progressista, por exemplo, né, para um caminho, uma coligação nas eleições majoritárias? E o que, por exemplo, o progressista já descartaria de estar junto? Nós descartamos inicialmente a possibilidade de estar com a esquerda, né? Nós não conseguimos fazer um fechamento nesse aspecto, né? E eu quero deixar bem claro aqui, oposição, ela é importante. A situação é uma condição e a oposição outra. Fazer uma oposição sem bandeira política e sim pelo interesse da sociedade, eu compactuo. Agora, quando nós deixamos dos interesses das pessoas para botar um interesse partidário, para mim acaba a política ali. O progressista vai se alinhar com aqueles que têm o mesmo pensamento ou parecido, de fazer o melhor pelas pessoas.
de fazer com transparência, com respeito pelo dinheiro do próximo e que faça a nossa cidade cada vez crescer mais. Blumenau é uma cidade linda, maravilhosa, vem sendo feito um excelente trabalho na nossa cidade. Eu não posso aqui de forma alguma falar qualquer coisa contrária. Muitas vezes comentam, por que não faz aqui, não faz lá? Mas tudo que é possível está sendo feito. O prefeito Mário vem desenvolvendo um bom trabalho, com o apoio da Câmara de Vereadores. Muito precisa ser feito. Muito precisa ser feito. A cidade, ela vive 24 horas por dia com necessidades e nós temos que estar aí prontos para resolver. Mas o progressista vai se alinhar com partidos que tenham ou comungam da mesma ideia. Ou darão a possibilidade de nós desenvolvermos o nosso projeto, que além de cuidar das pessoas, é dar possibilidade dos empresários terem aqui as condições mínimas de empregar cada vez mais, de dar mais emprego, de dar mais condições e trazer mais riquezas para nossas cidades. Vereador, muito obrigado pela participação do senhor, né? Um bom ano aí à frente da Câmara de Vereadores de Blumenau. Obrigado a você, Jorge, obrigado a todos que nos atendem, é sempre um prazer poder estar aqui, como eu já falei, e vocês aí, a Rádio Itaberaba é uma rádio que sempre está à disposição do Poder Legislativo, do Poder Executivo e da sociedade blumenauense. Importante a sua imparcialidade, isso demonstra aí que ainda há esperança no aspecto que muitas vezes se fala das redes sociais e da comunicação vendida. A Itaberaba vem aí desenvolvendo um trabalho muito imparcial e para nós isso é muito importante poder falar e conversar com essa imparcialidade. Obrigado. Obrigado, uma ótima quarta-feira. Vereador Almir Vieira, presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, presidente também do Diretório Municipal do Partido Progressista.